Bom dia! Você está feliz com Jesus hoje? Jesus, está todo mundo feliz contigo. Glória a Deus. E Jesus, Ele está feliz com você hoje? Vou perguntar de novo, que a gente fala pela fé nesse lugar. E Jesus está feliz com você hoje? Oh, glória a Deus, amém. Hoje eu não posso dizer que é uma convidada, porque é quase uma convidada, mas quase de casa, assim, a mãe da Aline, Dona G, né, para os íntimos. Quem não conhece, por favor, depois vir cumprimentá-la, né? Veio direto de Manaus para o nascimento da Axa. Pensa, essa Axa ainda nem nasceu e já é importante, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Filipenses capítulo 2. Espero que o Senhor me dê graça. Eu ainda não... meio na dúvida. Sabe quando você tem um monte de coisa para falar que você fala, já fica assim, correndo, ai Senhor, o que eu falo? Eu falo isso, eu falo aquilo. Filipenses capítulo 2, amém? Capítulo 2, verso 9. Filipenses capítulo 2, verso 9. Todos acharam? Amém? Amém. Olha, da outra vez eu falei aqui na reunião de mulheres e eu vou falar hoje. Então, para não perder o costume, né? Eu sempre digo assim, esse texto aqui, né? Esse aqui é para quem está visitando a gente, né? Para quem está aqui, às vezes aconteceu alguma coisa, mas você, meu irmão, que é crente, você saiu da sua casa assim no poder do nome de Jesus, você tem que vir com a sua Bíblia debaixo do braço. Quando a gente falar, você tem que abrir a Bíblia, amém? Amém, glória a Deus, Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo, diga, todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Não é a minha palavra, não é palavra de homens, porque a Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Ti, Deus. Essa é a Tua palavra e nós nos submetemos à Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Vem dirigir esse culto, toma a direção desse lugar e faz aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor sabe que eu sou um simples instrumento nesse lugar. O Senhor reconhece e eu reconheço a minha pequenez, Senhor. Você sabe o quanto que é difícil falar para mim sobre o Senhor, sobre o Teu nome, sobre o Teu poder. Ah, Jesus, que o Senhor possa fazer aqui nesse lugar o que eu não consigo fazer, Pai. Prepara, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor venha mesmo ali com uma pá, com uma enxada, Senhor, e trabalhe essa terra que muitas vezes é seca dentro do nosso coração. Que o Senhor remexa, que o Senhor prepare essa terra, Senhor, para hoje serem lançadas boas sementes. Sementes essas que irão frutificar no nome poderoso de Jesus. Porque não há outro nome acima do Teu, Pai. Nós calamos a voz do medo, a voz da incredulidade, a voz da mentira. Vocês não têm lugar aqui nesse lugar. Nesse lugar só o Teu Espírito Santo fala. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Vem mudar aquilo que precisa ser mudado. Vem arrancar aquilo que precisa ser arrancado. Vem, Senhor, e arranca todas as mentiras e vem com a Tua verdade, Pai.
nós nos submetemos, mais uma vez eu declaro, nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade e à Tua palavra, reconhecendo, Senhor, que não somos nada, nada, e temos total dependência de quem o Senhor é. E muito obrigado mais uma vez por nos dar o privilégio de estarmos aqui como irmãos, como igreja, cultuamos ao Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Algumas mensagens são mais difíceis do que outras de pregar, né? Essa, apesar de ser fácil, é difícil. Você entende isso? Você entende essa linguagem? Apesar de ser fácil, é difícil. Mas apesar de ser fácil falar do nome de Jesus, para mim é difícil porque tem muita responsabilidade e eu tenho muito temor de falar do nome dele. E hoje eu queria falar com você sobre o nome que está acima de todo nome. Porque muitas vezes a gente sabe que Jesus é poderoso, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. A gente tem todo esse conhecimento, mas nós não praticamos. Nós não vivemos de acordo com essa verdade, né? O conhecimento, ele é o primeiro passo para algo, mas o conhecimento sem prática é só conhecimento. Por exemplo, muitas vezes nós sabemos que algumas coisas nos fazem mal. Vou falar aqui algo que falar ali, né, que faz mal. A gente sabe que beber Coca-Cola faz mal, né? Não tem ali nenhum benefício, né? A gente sabe que não traz nenhum benefício para a nossa saúde. A gente tem o conhecimento, já falaram de artigos, tantas coisas, mas muitas vezes a gente mesmo com o conhecimento continua bebendo. Porque conhecimento sem prática é só conhecimento. O que de fato muda a sua vida é a prática. E hoje eu quero falar sobre esse nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, né? E é engraçado porque muitas vezes, até pessoas que não andam com Jesus, às vezes você tem uma conversa, não, em nome de Jesus, não, tá repreendido, não, e não sei o que, Jesus, mas nem andam com Jesus, mas usam o nome de Jesus aleatoriamente como se o nome de Jesus fosse algo místico, fosse uma mágica que você ia usar e ia acontecer. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia o nome, né, antigamente, né, na Bíblia ele era atribuído, muito atribuído à missão da pessoa, ao caráter da pessoa, né, a personalidade ali da pessoa. Você lendo a Bíblia, você consegue ver, eu consegui ver isso algumas vezes, né, por um exemplo, Nabal. O que significa o nome Nabal? Significa louco. E quando a gente olha para a história de Nabal e de Abigail, a gente viu que ele fez exatamente o que o nome dele significava. Ele teve essa postura de um homem louco. E aí você vê Deus também trocando o nome das pessoas, né? Abraão, que significava Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Ele trocou o nome de Sara também. Tem uma passagem que eu particularmente gosto muito, né, que me remete à autoridade de um pai, um papel de um pai na vida de um filho. É quando Raquel vai ter o segundo filho dela e ela tem um trabalho de parto muito penoso e ela morre nesse trabalho de parto, né? Ela morre ali, a luz aqui a uma criança, só que antes de ela morrer, ela pega aquele menino e ela diz assim, ele vai se chamar Benoni. Sabe o que significava Benoni? Significava tristeza, dor da minha angústia. Ela pega aquele menino no colo, aquela criança, e ela diz que ele vai se chamar Benoni. Ela dá um nome para aquela criança que remete àquilo que ela estava vivendo naquele momento. Mas aí a Bíblia conta que o pai da criança chega, pega a criança e diz assim, não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha felicidade, filho da minha prosperidade. E eu gosto de como o Pai, ele troca a nossa identidade, pelo menos foi isso que o meu Pai Celestial fez comigo, né? Ele trocou o meu nome, trocou as minhas vestes, trocou a minha identidade. E você vê na Bíblia
Uma vez eu fui a não diria um congresso, mas um encontro de mulheres, e esse encontro falava sobre identidade. E teve uma parte prática que você tinha que pesquisar no Google o que significava o seu nome. E aí você tinha que pesquisar e você tinha que colocar o conceito num papel do seu nome. Né? E ela falou, olha, não se preocupe se você tem um nome que, né, não tem um significado bom, mas Deus, ele sempre muda as nossas histórias, assim como a gente vê também, né, o nome lá da... Quem me ajuda a lembrar como era o nome dela, que depois ela falou, não, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Não, mas como era o nome dela, quem lembra? Noemi, isso é só para ver. Eu não faço a isca como o Renzo, eu só faço as perguntas para ver quem está além da vida. Noemi, e aí ela quer trocar o nome dela, diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga, eu estou amarga. Então o nome, ele tem esse poder de carregar a sua missão, de carregar uma essência, um caráter, né? E aí ela pediu pra gente escrever ali o nome, e eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né, meu nome? Porque eu nunca tinha encontrado o meu nome ali, o meu nome todo no Google, né? Ele tem quebrado, mas todo assim, completinho do jeito que é, porque a minha mãe com meu pai, muito criativos que eles são, ela pensou, Mira da mãe, Carlo do pai, Mira Carla. Né? Ela podia colocar separado, ela fez um nome só, Mira Carla. E aí a gente colocou lá, e eu lembro que a Aline estava comigo, e eu lembro que ela nem gostava, né? Esse é o testemunho dela, mas eu vou contar aqui. Ela não gostava do nome Cristina. Ela sempre falava Aline Figueira. Aline Figueira. Até que nesse dia, quando a gente pesquisou o que significava Aline Cristina, ela viu que significava Cristina. Hoje ela só fala que o nome dela é Aline Cristina. Ela não fala mais, né? Porque tem a ver ali com Cristo e tal. Então, o nome, ele tem esse poder. É por isso que muitas vezes, quando a gente está grávida ali, gravidinha, a gente vai escolher um nome, né? O homem vem querendo passar o quê? Sua descendência, né? O filho Renzo falava assim, olha, se for um menino, vai ser Renzo II. Eu falava, por favor, Senhor, por favor. Eu nem conhecia o Senhor ainda, mas eu dizia, por favor, Senhor, por favor, por favor. E ele vem, né? Vai ser Renzo II. Meu Deus, eu sabia que ia ser. Porque quando foi pra gente casar, abrindo um parênteses, eu queria só um sobrenome dele. E ele disse assim, olha, os dois. Eu falei, meu amor, e foram assim dias de conversa. Não precisa disso. Se você quiser me agradar, é os dois. Como que você não coloca, irmão? Eu coloquei os dois sobrenomes. Era para ter só o da minha sogra, né? É brincadeira. Hoje eu carrego da minha sogra e do meu sogro com muito orgulho. Mas glória a Deus, o Senhor nos deu uma menina. Não foi Renzo II, foi a Kiara, né? E aí sempre quando a gente tá ali, gravidinha, a gente tá esperando um filho, a gente não vai lá na internet, né? Procurar o significado dos nomes e tal. Ai, deixa eu ver o que significa. Porque o nome, ele tem isso. Ele carrega um significado, ele carrega uma identidade, ele carrega uma essência, sabe? E com o nome de Jesus não era diferente. Né? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo... Opa! Já Senhor se manifestando. Mateus capítulo 1 ou capítulo 2. Vou já ver aqui. Porque são tantos capítulos hoje. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 19. Mateus capítulo 1, eu quero que você abra sua Bíblia e que você leia, porque eu quero te mostrar na palavra, tá? A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, igreja. Todas. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que você pode confiar, sem dúvida, sem temor, sem ter medo, sabe? Tem uma coisa que eu vou escolher, uma coisa para eu confiar na minha vida. Você pode confiar na palavra de Deus porque ela é verdadeira, fidedigna, ela nunca vai passar. Ela é eterna, amém? E a palavra de Deus diz assim, capítulo 1, verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, aqui José já estava sabendo que a Maria estava gravidinha. Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E enquanto ele refletia sobre isso,
eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber a Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Olha o nome de Jesus aí mostrando a sua missão. O anjo disse para José: José, você vai pôr o nome dele, dessa criança, de Jesus, né? É claro que o nome é lá em hebraico, e depois de tantas traduções, até chegar aqui no português, a gente chega com esse nome, né? Jesus. Então ele diz assim: sabe por quê, José? Você vai pôr o nome dele de Jesus? Porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Aí sabe uma coisa que eu achei engraçado, que eu não sabia, e eu vou ter que confessar aqui, né? Para mim é um pouquinho meio místico. Eu não sabia que o nome de Jesus era comum naquela época. Era comum como se fosse João e José hoje. Eu não sabia. No entanto, que a Aline brinca que vai ter o terceiro filho e o nome dele vai ser Yeshua, né? Olha, a senhora já se prepara que ela quer ter mais um para a senhora vir de novo, né? E o nome dele vai ser Yeshua. E eu, com meu misticismo, sempre ficava assim: Aline, tu vai pôr o nome de Jesus no menino, pá. Meu Deus! Alguém tá conectado aí. Aline está repreendido no nome de Jesus. Aline, tu vai pôr o nome de Jesus no menino, Aline. Eu sempre falava assim para ela, né, no meu misticismo. Ai, Jesus é só o nome de Jesus, né? Vai ficar pondo, sei lá, em outras crianças. Mas na verdade foi algo que eu fiquei admirado. Que o nome de Jesus naquela época em Israel era como José e João hoje. Era um nome comum, um monte de gente tinha esse nome. O que você está falando, Carla? Eu estou falando que não é o nome, eu estou falando é quem carrega o nome. É quem carrega o nome. O nome, a autoridade, o poder, ele está em quem carrega o nome de Jesus. Amém? E aí, a primeira coisa que eu quero te falar sobre esse nome que está acima de todo nome, que tem todo o poder, que foi Deus que deu esse poder e essa autoridade, a primeira coisa que eu quero te falar é que esse nome, ele tem poder para salvar. Sabe, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa fala assim: mas salvar de quê? Quem disse que eu quero salvação? Quem diz que eu preciso de salvação? Salvar de quê? Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu não bato na casa de ninguém falando mal da vida dos outros. Eu fico aqui quietinha na minha casa, eu vou e volto, cuido da minha família. Salvar de quê? Eu vou te falar hoje, irmão, de você. O nome de Jesus tem poder para te salvar de você. De mim? De nós. Nós somos mal. Você pode até ter uma visão que você é muito bom, que você é politicamente correto, top, alto, power. Mas eu estou aqui para te falar, você é mal. Nós somos maus. A intenção do nosso coração é mal. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, verso 9. Amém? Glória a Deus. Jeremias 17, verso 9, a palavra de Deus diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais. Não tem alguma coisa mais enganoso do que o teu coração, do que o meu? Não tem. E a Bíblia continua: desesperadamente. Alguém aqui já ficou desesperado? Eu já fiquei.
Alguém já ficou? Alguém já passou por essa situação de ficar desesperado? Então você sabe exatamente qual é a sensação de ficar desesperado. A Bíblia está falando isso, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E quantas vezes a gente vê por aí, irmão, siga seu coração. Siga seu coração, escute seu coração. Escute a voz do seu coração. Cuidado, irmão, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E ela continua dizendo assim, ó, quem é que pode conhecê-lo? Minha avó dizia, depois meu pai dizia, sabe aquelas frases que, né, descendência na família vai de pai para mãe, de pai para filho. Meu filho, ela falava para ela e depois ele repetia para mim. O coração da gente é terra que ninguém pisa. Ninguém pisa, irmão. Você pode enganar as pessoas e a gente é tão bom nisso, em usar máscaras. A gente é tão bom em disfarçar os nossos sentimentos. A gente é tão bom em abraçar, querendo matar. A gente é tão bom nisso. A gente só não pode esconder do Senhor. Aí do Senhor você não tem como esconder. As suas motivações, as suas corrupções, os seus desejos, os seus pensamentos, isso daí você não tem como esconder do Senhor. Então a Bíblia diz que ninguém pode conhecer, ninguém pode entender o coração. Só que no verso 10 diz assim, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então o nosso coração ele é corrupto, ele é enganoso. Então ele não é um lugar seguro para a gente colocar a nossa confiança nele. E Deus, sabendo disso, diz, eu preciso salvar você de você mesmo. Porque você é danoso para você mesmo. Nós fazemos coisas ruins para nós mesmos. Às vezes você se coloca em tantas situações que Deus fala assim, não, meu irmão, eu vou fazer isso aqui para te parar, porque senão tu vai acabar contigo mesmo e eu te quero. Eu sei, tu não merece. Eu sei, não tá valendo nada, né? Jesus pega a gente, muita gente tá valendo nada, tem valor nenhum. Ele diz, pois é, mas eu te quero, eu quero te lavar, eu quero trocar tuas vestes, eu quero trocar teu nome e eu tenho uma missão para ti. É isso que Jesus faz, sabe? Então Jesus, ele vem para nos salvar o seu povo dos nossos pecados. O nome de Jesus tem poder para nos salvar. Essa precisa ser a nossa convicção. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Primeiro Romanos 10. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Diz assim, se com a boca você confessar Jesus como o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, não há salvação sem confessar o nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você quer ser salvo, você precisa confessar o nome de Jesus. Aí eu te pergunto, por que as pessoas não confessam o nome de Jesus? Às vezes você prega para as pessoas, você mostra, você fala de milagres, você lê a Bíblia, você passa o dia todo com a pessoa, você prega, aí você termina, você diz assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ela, não quero. Não estou pronta. Não, daqui a pouco.
Não, eu tenho muita coisa para viver ainda, eu tenho muitos planos. Eu já escutei tantas histórias. Eu já escutei, não, Jesus está dentro do meu coração. Ele mora dentro do meu coração. Eu já escutei assim, não, é porque eu bebo, eu fumo, aí quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, eu aceito. Eu já escutei tantas desculpas, mas a questão é que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se essas pessoas tivessem a convicção que o que as aguarda é o inferno, e o que as aguarda é uma vida eterna longe de Deus, será que elas falariam isso? Uma vez eu conversando com uma moça que trabalhava lá em casa, eu falei assim, eu pregando para ela, e não sei o que, ela ia fazer diária, e eu pregava, e eu falava de Jesus. Aí um dia ela chegou e falou assim, fulana, vem cá, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que tu seja sincera comigo. Aí ela falou, pode falar. Eu disse assim, tu acredita que quando chegar perto da tua morte, tu acredita assim, de verdade, que quando chegar perto da tua morte, assim, Jesus vai dar um jeito de te salvar, assim, que tu realmente não vai pro inferno? Aí ela olhou para mim e ela disse, eu acredito. Falei, que pena. Que pena. Porque eu queria que você pudesse desfrutar de outra vida. Ah, Carla, mas eu quero me arrepender só no dia da minha morte, na hora do meu leito que eu estiver lá. Eu já vivi o que eu tenho para viver. Irmão, glória a Deus se você tiver tempo para isso, né? Poxa, assim, bem-aventurado. Mas lembre-se que você pode não ter tempo, e lembre-se que além da sua salvação, você tem uma missão para cumprir aqui. E quando você diz não para essa missão, você está dizendo não para Jesus. Porque Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar diante do Pai. E a Bíblia fala sobre o galardão. Será mesmo que uma pessoa que teve a vida consagrada ao Senhor, será mesmo que uma pessoa que abriu mão, que renunciou, que fez o que tinha que fazer, que buscou o Senhor, será que quando a Bíblia fala do prêmio, ela vai ter a mesma premiação? Nós não estamos falando de salvação, de prêmio. A mesma premiação que uma pessoa que falou, não, eu vou viver o que eu tenho que viver, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e depois lá na hora. Será? Será mesmo? Será mesmo que a nossa dedicação à obra do Senhor, o nosso empenho, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele, e eu não estou aqui falando de misericórdia, sabe? Mas você tem um propósito. Você foi criado para um propósito. E o Senhor, o nome de Jesus, ele tem poder para salvar todos nós. Só que a Bíblia diz que você precisa confessar o nome dele. Você precisa levantar a mão e dizer, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você precisa. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A não ser que você ache também que a Bíblia, acho que a Bíblia foi escrita por homens. Ela foi adulterada. Eu acho que tem umas coisas assim que bate, outras coisas que não bate, né? Eu vou caminhar pelo meu achismo e não por esse livro aí que já tem anos, milênios, séculos e até hoje não foi mudado e transforma a vida das pessoas que se submetem a ele. Mas com você vai ser diferente porque você acha que não é bem assim, né? Não é nessa totalidade toda, né? Então, o nome de Jesus, ele tem poder para nos salvar. E Paulo está falando aqui, olha, mas você precisa confessar com a sua boca e você precisa crer no seu coração que Deus mandou, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Você precisa crer. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ah, Carla, mas eu faço bem, eu pratico obras, eu não falo mal de ninguém, eu tenho a minha religião,
Pois é, mas a Bíblia diz que não há outro nome. A Bíblia diz que só tem um mediador entre os homens e Deus. Só há um mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não adianta, você pode ir, você pode fazer, você pode correr, você pode ser, você pode, mas só há um mediador, Jesus Cristo. É por Jesus, é em Jesus que nós somos salvos. É nesse nome que nós somos salvos. É por isso que Ele veio, para nos salvar. Ele veio para nos redimir. Ele veio porque Ele nos ama. O Senhor, a Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito para todo, diga todo aquele que nele crê. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer que Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Você precisa crer e você precisa declarar. E você precisa entender, eu sou. Se você já confessou Jesus como seu Salvador, então você é salvo. Se você tem mudado a sua vida, se você tem ali caminhado com o Senhor, se você crê, porque irmãos, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu confessei Jesus e não há uma mudança de vida. Aí me diga, a Bíblia diz se você crê. Crer é o quê? Acreditar. Se eu acredito que Jesus veio para salvar os meus pecados, me salvar dos meus pecados, se eu acredito que Jesus pisou nessa terra, se eu acredito que Jesus veio aqui mostrar o amor de Deus, se eu acredito que Jesus veio falar para mim que eu estava errado, se eu acredito que Jesus veio me reconciliar com o Pai, se eu acredito que Jesus veio fazer tudo isso, como é que eu vou continuar tendo a mesma vida que eu tinha antes? Aí sabe o que me deixa triste? É que as pessoas elas não querem abrir mão das coisas. Sabe o que eu já ouvi? Não, mas é porque se eu for crente, porque assim, né, a gente não gosta de falar que a gente é crente, que ser crente a gente é cristão. Não gosto desse negócio de crente. Não, irmão, a gente é crente mesmo. Crente, evangélico, a gente é crente, entendeu? Ah, porque eu não gosto dos evangélicos. Irmão, me perdoe, eu sou evangélica, sabe? Você é crente mesmo. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque se eu me converter, se eu aceitar Jesus, eu vou parar de fazer um monte de coisa. Minha irmã, o que é esse monte de coisa? Aí eu pergunto para você, o que é esse monte de coisa? Que é um monte de coisa, é maior do que o nome de Jesus. Um monte de coisa é maior do que o nome de Jesus, porque Deus disse que o nome dele está acima de todo nome, ele tem toda a soberania. O que é esse monte de coisa que está acima do nome de Jesus? Ah, é prostituição. Ah, é fazer o que eu quero. Ah, é beber até o dia clarear. Ah, Não, só faz mal para você mesmo. Sabe o que significa o pecado? O pecado, deixa eu falar para você o que é o pecado de uma forma didática. O pecado, vamos supor que aqui eu estou com tijolo, agora eu entendo de obra, né? Vamos supor que aqui eu estou com tijolo, tu também entende, já que a gente está no mesmo bar. Entendeu? Aqui é um tijolo. O pecado, irmão, vou falar para você, o que é? Você pega o tijolo e você vai construir, aí você fica bem assim no centro. Aí você pega o tijolo e você começa a colocar. Você vai montando o tijolinho. Quando você vê, irmão, o tijolo subiu já. Sabe onde tu tá? Dentro. Preso. Sabe por quê? Porque se você precisa fazer de novo, é porque você não ficou satisfeito. Se você precisa ir lá e fazer de novo, é porque você não ficou satisfeito. Se você depende daquilo para ser feliz, é porque aquilo te aprisiona. O pecado é isso. É isso que o pecado faz com a gente. Você constrói uma prisão para você mesmo. E aí quando você vê, você não consegue sair. Converse com alguém que é usuário de droga. A pessoa ela fala para você, eu sei, ela tenta ficar limpo.
Ela diz assim, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que não presta, eu sei que não sei o quê, mas eu não consigo sair disso. Eu nunca vou esquecer de uma mulher que me marcou. Aquela mulher, ela me marcou. Uma mulher bem financeiramente, né? Rica, vou dizer assim, que essa é a palavra certa, rica financeiramente, sabe? E aí eu fui lá com aquela mulher com câncer, ela já tinha tido, eu acho, né, câncer do pulmão e tal, já tinha passado por um tratamento. Quando eu cheguei com aquela mulher, eu estava vendo o empreendimento dela, ela estava com uma carteira de cigarro na mão, uma senhora com a carteira de cigarro na mão. E aí ela fumando, minha irmã, me dá, eu particularmente, me perdoe, mas me dá uma agonia terrível, terrível o cheiro do cigarro, entendeu? E aí ela com cigarro na boca e a carteira aqui, e eu conversando com ela, eu disse, e eu, sabe, conheci um pouquinho a história dela, eu falei, e esse cigarro? Sabe o que ela disse pra mim? Isso aqui? Ela levantou a carteira. Isso aqui é uma praga. Isso aqui, ó, presta. Não vale nada. Isso aqui vai me matar. Mas eu não consigo deixar. Isso é liberdade? Isso é liberdade? Você saber que algo vai acabar com você, você saber que algo vai acabar com a sua família, você saber que algo vai destruir você. E você falar, eu não consigo parar, eu não consigo largar. Isso é liberdade? Não é, querido. Isso se chama escravidão. E quando Deus nos olhou, Ele falou, escravos, mas eu vou mandar alguém que vai deixá-los livres. E aí eu entro no segundo ponto. Sabe o que o nome de Jesus, que está acima de todo nome, também tem a missão de fazer? Poder. O nome de Jesus tem poder para nos libertar de todo pecado. Ah, mas porque eu nasci assim? Isso veio da minha mãe, que veio da minha avó, que veio da minha bisavó. Mas você não vai ficar, meu filho. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder para quebrar isso na sua vida. Não, mas é porque a minha família é difícil de perdoar. Mas você não é. Porque agora você tem o nome de Jesus. Agora você foi para fazer parte daquele que é do povo de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus veio salvar o povo dele. E agora você faz parte. E a Bíblia diz que o nome de Jesus tem todo o poder. Todo o poder para nos livrar de tudo e de qualquer. Jesus era tão poderoso, que as pessoas ficavam assim, ó. A Bíblia fala que os demônios tremem por ele. E a gente, com posse de todo esse poder, faz o quê? Aceita ter uma vida com Jesus, ficar sentado aqui no banco da cadeira e continuar com a vida do mesmo jeito. É assim mesmo. A vida do crente é luta, irmão. Não para. Prova atrás de prova. Deserto atrás de deserto. Aí você continua escravo. Com posse de todo o poder. Não há outro nome mais poderoso que o nome de Jesus. Ele tem todo o poder. Agora eu pergunto para você, quem nessa igreja vive aqui conforme essa afirmação? Quem nessa igreja aqui é acometido por uma enfermidade? Quem aqui é acometido por um problema? Quem aqui é acometido pelo dia mal e se levanta e se posiciona e diz, ei, pera lá, eu sirvo é o nome que tem todo o poder. Quem aqui vive assim? Não vivia. Amém? Porque a partir de hoje a gente vai praticar. Porque eu posso dar certeza para você, não era sobre isso que eu queria ministrar. E eu falei, Senhor, e às vezes a vida no pastoreio, ela é complicada, porque a gente trata com tantos assuntos e a gente lida com tantos questionamentos, e às vezes a gente está com a cabeça tão cheia de tanta coisa para falar, para ensinar.
Só que hoje, quando eu orava e o Senhor falou o meu nome, é mais poderoso do que qualquer coisa. Ele tem poder sobre tudo. Aí não sei, Senhor, falar sobre o teu nome, o poder do teu nome. E aí, quando eu fui para minha Bíblia, o Senhor falou, é o poder do meu nome. E eu falei, Senhor, isso é muito difícil. Porque analisando a minha vida, eu sei que muitas vezes eu não vivo de uma forma como o Senhor me escolheu para viver. Eu não vivo com uma fé que o Senhor me deu quando eu o aceitei como Jesus e Salvador. Eu não vivo, muitas vezes eu me amedronto, muitas vezes eu sou incrédula, muitas vezes eu acho que as promessas de Deus não vão se cumprir, muitas vezes eu acho que os gigantes e as tempestades e os problemas, eles são maiores do que o poder do nome de Jesus. Muitas vezes, sabe, mas eu acredito que é um bom dia para nós mudarmos posicionamentos dentro de nós, se nós de fato queremos viver algo novo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 18. Vamos ler a partir do verso 14. Todo mundo achou? Marcos 16, verso 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, porque quem ainda não confessou Jesus como seu Salvador ainda não é filho, é criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O nome de Jesus tem poder para você levantar a sua mão e orar por alguém, essa pessoa ficar curada. O nome de Jesus tem poder. Sabe, uma vez eu escutei uma história que foi de uma missionária que ela foi pregar numa aldeia indígena. E aí, desculpa se eu não contar exatamente, porque faz muito tempo que eu ouvi. E aí, todos os dias que chegava a hora do alimento, davam aquela cuia lá para ela com a comida, e ela baixava a cabeça e orava. E dizia: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Pai, em nome de Jesus, que não... Pai, em nome de Jesus, que não me faça mal. E os dias passaram. E deu assim, se eu não me engano, 15 dias daquela mulher naquela aldeia para fazer a missão. Quando foi no final da vinda dela, os índios quiseram entregar a vida para Jesus. E eles falaram para ela o porquê. Todos os dias eles envenenavam a comida dela. Todos os dias. Eles envenenavam a comida dela. Só que todos os dias ela baixava a cabeça e dizia assim: não deixa fazer mal no nome poderoso de Jesus.
E quando chegou o final daqueles dias, eles falaram: como pode? O que a gente colocou na sua comida é mortífero, era para você estar morta da primeira vez que você comeu. Só que eles não sabiam que existia um nome mais poderoso do que aquele veneno que eles estavam colocando na comida dela. E não é assim que a gente se comporta. Porque muitas vezes a gente vai comer: pai, obrigado por esse alimento. Ou então a gente nem agradece. E ultimamente eu tenho tentado praticar isso, porque quantas vezes eu chego, né, terrível de fome, e eu li de uma moça que dizia, pastora Zoe, que desde os 8 anos dela, quando ela ia comer, a mãe dela falava para ela: Zoe, agradeça direito. Ela: pai, muito obrigado. Se eu posso agora, mãe? Zoe, volte a agradecer. Ela falou que a mãe dela fez ela voltar tantas vezes, até ela entender. Ela precisava estar ali e agradecer pela comida. Então ela entendia o que ela estava fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nome de Jesus não é místico. Você pode falar o nome de Jesus, mas se você não tiver uma vida submetida a Ele, aí, meu irmão, você fala o nome de Jesus e você fala quantas vezes você quiser. Tem uma história que exemplifica isso. Eu gosto da Bíblia, que ela tem todas as histórias. 7 judeus foram expulsar lá um demônio. Aí, meu irmão, pegaram uma surra. Mas pegaram uma surra do demônio. 7 pegaram uma surra. Porque chegaram: sai, em nome de Jesus. O demônio olhou e falou assim: nome de Jesus e nome de Paulo. Meu irmão, deixa eu te falar. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas e tu? Tu mesmo. Pegaram uma surra, saíram pelado do lugar lá. De tanto que o demônio bateu neles. Sabe por quê, irmãos? Porque nome de Jesus sem autoridade é só um nome comum. É por isso que um monte de gente que não conhece Jesus fala: ai não, Deus o livre, em nome de Jesus. Porque é só misticismo. Você precisa de autoridade. Sabe como vem a autoridade? Submissão. A Bíblia diz que porque Jesus se submeteu a Deus, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Você quer autoridade, mas você não quer se submeter à palavra de Deus? Você quer viver a sua vida como você quiser, mas você quer orar, você quer a bênção, você quer o milagre. Você fala: Jesus, por que eu? Mas você já olhou a sua vida? Será que você anda se submetendo? Será que você anda obedecendo? Será que você de fato é conhecido pelo Senhor? Ou você quer usar o nome de Jesus por aí como se fosse algo místico? A Bíblia diz que Jesus tinha toda a autoridade. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28. 18. Jesus aproximando. Amém? Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Carla, Jesus tem toda a autoridade toda. Você sabe o que é autoridade, irmão? Você sabe o que é autoridade? A autoridade é um guarda, um policial. Ser desse tamanho aqui, ninguém viu, ainda bem que ninguém viu. Só alguns entendedores entenderão, ainda bem que ela nem viu. Um policial ser desse tamanho aqui, mas ele fala assim: pare. Irmão, o homem desse tamanho, grande, num caminhão, meu irmão, tonelada, bicho cheio do poder, porque pensa, tu tá num caminhão, né? Uma tonelada ali, meu irmão. E o policial desse tamanho fala: pare. Sabe o que é isso? Sabe o que o homem tem que fazer? Parar. Parar, porque aquele policial, ele tem autoridade.
delegada, regida para ele. Jesus tem toda a autoridade. Não importa o nome, não importa o tamanho do problema. Não importa o poço que você se colocou. Não importa as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Ei, Jesus tem toda a autoridade para mudar a sua história. Jesus tem toda a autoridade para tirar você de onde você está. Jesus tem toda a autoridade. Sabe como que os demônios faziam com ele? Ai, por favor, chegou o Santo de Deus. Os demônios. Chegou o Santo de Deus. Ai, não manda a gente pro abismo. Não manda, não manda. Os demônios, irmão. Jesus sai dele. Sabe o que eu acho incrível estudando os evangelhos? A Bíblia diz que todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas. Todas as pessoas. Ele curou todas as pessoas que chegaram até ele. Todas. Sabe o que está dizendo para mim e para você? Que não há autoridade maior que ele, que não há nada que ele não possa fazer. Aí, uma vez eu estava lendo e essa passagem me marcou muito, que é daquele oficial, né, aquele centurião, que ele chega com Jesus e ele diz assim: Jesus, o meu servo, ele está lá na minha cama. Na minha cama não, desculpa. Ele está lá na minha casa, está doente. Pode salvar ele. E Jesus prontamente, claro, eu vou. Ele diz assim: não. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, que o Senhor entre. Sabe o que o Senhor faz? Dá uma ordem. Dá uma ordem, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu também tenho que obedecer ordens e também tenho pessoas que obedecem às minhas ordens. E eu digo vão, elas vão. Eu digo voltem, elas voltem. Então aquele homem olhou para Jesus e disse: eu sei que se o Senhor falar daqui a quilômetros de distância, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: que fé é essa? Que fé é essa? Eu nunca vi fé em Israel. Fé, irmão. Fé, a gente não tem fé. A gente não tem fé para usar a autoridade no nome de Jesus. Sai da minha casa agora, Satanás. Deixa o meu filho, deixa a minha filha, deixa a minha mente, deixa a minha vida. Sai. A gente não tem fé. Sabe como a gente usa o nome de Jesus? No misticismo, na dúvida. Ai, Senhor, em nome de Jesus, sai. Ai, Senhor, sai. Meu irmão, eu duvido. A gente está tudo aqui. Abriu a porta. Entrou um pitbull. Quem aqui? Feroz. Sai, pitbull. Sai. Ninguém vai fazer isso, irmão. Meu irmão, sai, vai pegar cadeira e não sei o quê. Não é não? Porque você entende o quê? Você entende a circunstância, você entende a situação. Agora o inimigo entra na tua casa, entra na tua vida, rouba as tuas coisas, rouba a tua alegria, rouba a tua paz. Ai. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus não tem parte com vitimismo. Deus tem parte com protagonismo. Ele nos escolheu para sermos protagonistas daquilo que Ele tem na nossa vida. Eu não estou falando que Ele não se importa com a nossa dor. Ele se importa, mas Ele não quer você se lamentando. Ele fala assim: ei, levanta, eu tenho algo para você viver. Ei, levanta, eu tenho um futuro para você, eu tenho um propósito. Ai, Senhor, mas por que me fizeram, me disseram, me falaram, Pois é, eu sei. Mas fizeram para mim também, falaram para mim também, e eu fui até o fim. Sabe o que? Eu ressuscitei para que você passe por isso e você cumpra para fazer o que eu te mandei aqui para fazer. Só que sabe o que a gente faz? A gente esquece do poder do nome de Jesus e a gente fica preso nas nossas dores. Porque o nome de Jesus não é maior do que as nossas dores. Meu Deus, o nome de Jesus não é maior do que a sua dor. A sua dor é muito grande, muito. E o nome de Jesus é muito pequeno para mudar a sua dor. Então você fica preso à sua dor. Porque ficar preso à sua dor
parece, e olha o que eu vou falar, parece que faz o melhor para você, mas não faz. Ficar preso à sua dor te distancia daquilo que o Senhor tem para você viver. Sabe, o nome de Jesus, ele tem toda a autoridade. Ele falou para que, sabe o que ele falou para aquele centurião? Vá e seja feito como você acredita. E hoje eu tenho uma pergunta para você. O que você acredita? O que você acredita que o nome de Jesus tem poder e autoridade para fazer por você? Porque a Bíblia diz lá em João, a Bíblia de Jesus disse que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dele. Ele diz, em verdade eu te digo, tudo aquilo que você pedir em meu nome eu farei para que o meu Pai seja glorificado. Olha só, para que o meu Pai seja glorificado. Ah, Senhor, então eu vou pedir que eu quero lá que o fulano se dê mal no teu nome. Deus vai ser glorificado com isso? Sabe, Jesus está falando aí, você precisa alinhar o seu coração com o coração de Deus. Você precisa ter as orações certas. Você precisa pedir as coisas certas. Porque Deus precisa ser glorificado na sua vida. Deus precisa ser glorificado na sua vida. Agora eu pergunto para você, que glória há, irmão, se você é sempre um perdedor? Você é sempre um perdedor. Que glória há! Você fala assim, eu queria glorificar a Deus porque eu perdi tudo. E eu não estou falando que a gente não tem que dar glória a Deus em tudo, a Bíblia fala que é, só que eu estou falando que Deus te chama para viver uma vida de abundância. E eu não estou falando aqui a abundância livre de problemas, não. Eu estou falando que você vai orar pelas pessoas e as pessoas vão ser curadas, a sua família vai ter saúde, você vai ser próspero na sua casa, o Satanás não vai conseguir entrar na sua casa, matar, roubar e destruir. Por quê? Porque você vai se submeter à palavra e quando você abrir a boca para falar o nome de Jesus, esse nome vai vir com poder e autoridade. Mas nós não podemos, nós não somos místicos, nós não somos mágicos. Há um caminho para isso. Já pensou? Você já pensou? Porque às vezes a gente não pensa. Sei lá, eu não sei, porque tem algumas informações mundiais, assim, que eu também não sou muito atento. Mas o que tem de mais poderoso, assim? É uma bomba? Você que sabe de tudo um pouco. É uma bomba, é? Uma bomba atômica? Isso pode ser assim, hoje se a gente falar pelo mundo mais poderoso, então assim, uma bomba atômica, né? Eu acredito que pode destruir, né? Tudo. Então pronto. Se eu sei, irmãos, se eu sei que eu tenho algo muito, 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 muito poderoso, porque o nome de Jesus é mais poderoso que a bomba atômica, porque ele pode só falar assim, parou, não vai disparar, acabou, pronto. Mas bora lá, se eu sei, o que eu faço com isso? O que você tem feito com esse poder e essa autoridade que tem dado a você? Porque Jesus diz, eu vos dei autoridade. Quando ele fala lá em Mateus, deixa eu ver aqui, não sei se é capítulo 7, que ele diz que ele manda a grande comissão lá, ele diz, eu vos dei toda a autoridade, entendeu? Tá aqui, desculpa, os 12 discípulos, capítulo 10, ele diz, ele chama seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e de enfermidade, irmão. Essa autoridade foi dada para você. Ai, não, Carla, eu acho que só foi dada para os discípulos. Eu acho que só foi para aquela época. Não, irmão, é para você. A autoridade no nome de Cristo é para mim e para você. A autoridade no nome de Cristo, quando Satanás levanta na nossa cabeça para a gente, eu te repreendo, Satanás, para com as tuas mentiras, sai da minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Agora você não fala por falar, você fala porque você crê. Você fala porque você sabe que essa é a verdade. Você fala porque você tem autoridade. Você fala não porque você é perfeito, mas porque você tem caminhado com o Senhor e você tem se submetido. Agora a autoridade sem obediência, aí, meu irmão, aí você vai pegar uma surra.
Aí você vai pegar uma surra como os judeus lá pegaram uma surra. Sabe, não faça isso. Sabe, foi Jesus que disse, ele disse, ei, em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome vocês vão comer coisas venenosas. E a mulher experimentou disso, comi e não morri. Isso é só um testemunho de inúmeros que tem por aí. Em meu nome vocês vão ter poder sobre os demônios. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam presas no seu quarto, estavam à beira do suicídio e falaram assim, Jesus! Gritaram o nome de Jesus e relataram que viram uma luz e viram o Senhor tirar aquela pessoa daquela coisa, sentir um abraço, sentir uma presença. Sabe por quê? Porque o nome dele é mais poderoso do que a bomba atômica. Minha irmã dizia assim, como é que é? Que o cara, que a rainha da Inglaterra dizia, eu tenho medo, né? Como era o nome dele? Ela dizia, eu não temo o exército inglês. A rainha da Inglaterra. Ela dizia, eu não temo o exército inglês. Já pensou uma mulher não temer um exército? Eu não temo. Eu temo as orações do... Esse aí, Beatfield. É assim? É porque eu não lembro realmente. Eu já escutei isso. Acho que é o George Beatfield mesmo. Depois alguém procura sem sair aqui na caixa, por favor. Aí, entendeu? Aquela mulher disse, sabe um exército? Um exército que vem com arma, mata, destrói, mata um rapidinho. John Knox. Você já pensou um homem entender? Ai, Carla, isso era só pro John. Não era não, irmãos. É para poucos, sabe por quê? Não é porque Deus deu para poucos. É para poucos porque poucos têm o desejo de experimentar desse poder e dessa autoridade. É para poucos porque poucos têm o poder de dizer, é Jesus, pois agora eu quero ver. Eu vou te buscar, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou obedecer, eu vou me submeter, eu vou praticar isso daí. Pois eu quero é ver se isso é verdade, pois eu vou praticar com fé isso daí na minha vida agora. É por isso que a maioria das pessoas na igreja, elas vivem sem poder e sem autoridade. Porque nós olhamos para nós. Irmão, se a gente for olhar para nós, a gente é muito falho. Irmão, se eu for olhar para mim, eu tenho que olhar para Jesus, aquele que me escolheu. Se ele me escolheu, eu falei, Senhor, tu sabe, Pai, eu estava assim no fundo do fundo do fundo, mais lameada, enlamaçada, eu acho que era impossível. Tu me pegou. Sabe uma mentira que Satanás queria sempre falar para mim depois que eu me converti? Tá vendo aí? Tu fez isso aí? Jesus não te ama, não. E eu ficava, ai meu Deus, ai é verdade, eu fiz isso aqui, Jesus não me ama, ai Jesus está triste comigo, ai Jesus está decepcionado comigo. Só que aí você vai amadurecendo. Aí glória a Deus pela palavra de Deus, aí eu fui lendo a Bíblia, eu fui me trancando as manhãs dentro do meu quarto, aí eu ficava horas dentro do meu quarto lendo a Bíblia, e aquela palavrinha entrando dentro do meu coração, e aí eu falei, minha irmã, mas tem alguma coisa errada, né? Aí Satanás começou, eu falei, meu irmão, Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava lá enlamaçada, no fundo do poço, no pecado, Jesus não foi lá me salvar? Ele não foi lá me pegar? Ele não foi lá estender a mão para mim? Como que agora que eu me lavei, me limpei, ele não me ama? Eu erro, é verdade, eu peco, é verdade, todos os dias. Mas que história é essa de que Jesus não me ama? Quer dizer que quando eu não fazia parte do povo dele, ele me queria. E agora que eu faço parte, ele quer me jogar fora. Que história é essa? Quando você começa a estudar a palavra, você começa a combater as mentiras de Satanás. Quando Satanás foi lá tentar, ele teve a ousadia, minha irmã. Satanás é ousado, meu irmão. Não pense que ele é teu amigo. Não pense que ele quer teu bem. Não pense que ele te dá uma trégua, não. Ele foi lá, minha irmã, tentar Jesus no deserto. Ele disse, espera lá. Aí, sabe, você vê Jesus. Por que não sei o que, não sei o que. Não. Satanás chega e diz assim,
Não falaram, não é tu que é o Filho de Deus? Jesus acaba de falar assim, olha, Jesus acaba de ser batizado e Deus falar para ele, olha o meu filho amado, em quem eu me agrado muito. Aí Satanás chega para ele, não é tu que é o Filho de Deus? Transforma essas pedras aí em pão, tu não tá com fome? Ah não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, eu posso passar dificuldade, uma doença pode me alcançar, pode tudo isso, Satanás, mas sabe o que equivale para mim? Eu posso ter fome, é a palavra que saiu da boca de Deus, tá aqui, ó. Aí ele diz assim, não, te joga daqui de cima, ó. Ele tá escrito. Aí Satanás, ele conhece a Bíblia, ele vem com a ousadia, tá escrito. Ele diz que ele vai dar ordem aos anjos dele para que você não machuque nem seus pés. Aí ele fala, não, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás leva Jesus num pico lá no monte alto e diz, olha, se tu me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Mesmo era dele, ele podia dar glória, dinheiro, poder, fama, sucesso. Aqui, Jesus. Aí Jesus fala assim, não, Satanás, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus. Que você possa sair daqui revestido de poder e de autoridade. Que você possa sair daqui sabendo que se você confessou Jesus como seu Salvador, você faz parte do povo, você não é mais criatura, você é filho, você é filha. E se você é filho e você é filha, você tem poder e autoridade contra o inferno. Você tem poder e autoridade sobre qualquer voz que fala alto na sua mente. Você tem poder e autoridade sobre qualquer pecado que ainda insiste na sua vida. Que você fique de pé, por favor. Sabe, mesmo que Jesus não fosse Deus, eu escutei essa semana isso e eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, eu ia querer ser amiga dele. Mesmo que Jesus não fosse Deus, eu ia querer ser amiga dele, porque ele era muito diferente, ele era inteligente. Eu leio a Bíblia e falo, como é que o Senhor deu essa resposta? Como que o Senhor falou isso? Como que o Senhor se posicionou assim? Como que o Senhor foi inteligente? Eu ia querer ser amiga dele, né? Eu ia querer sentar para aprender o que ele tem para ensinar. Ensina, Jesus, ensina. Quantas vezes eu olho para Maria e eu digo, oh meu Deus, essa mulher sabia quem estava lá, ela reconheceu quem estava lá e ela se assentava aos pés dele, Jesus. Como tantas vezes eu não reconheço quem o Senhor é e eu deixo a rotina do meu dia me engolir e não me assento aos teus pés. Quantas vezes, Jesus, eu não entendo que isso é o mais importante. O mais importante para mim e para você é se assentar aos pés de Jesus, para ouvi-lo falar. Sabe, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus tem autoridade. O nome de Jesus tem tudo isso. Mas sabe algo que eu gosto muito no nome de Jesus? Muito, 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 muito. O poder e a autoridade, eles realmente assim me vislumbram, né? E você orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, você se libertar, curar a sua vida com o poder do nome de Jesus. Mas sabe o que afaga o meu coração? Eu quero compartilhar com você, está lá em Mateus, capítulo 12. No verso 15, que diz assim, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusesse à publicidade. Satanás, ele ofereceu para Jesus fama, glória, poder, sucesso. Mas Jesus não queria publicidade.
Ele sabia quem ele era. Só que a Bíblia diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo meio do profeta Isaías. Isaías foi um dos profetas que mais anunciou Jesus. E a palavra diz assim, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome, os gentios colocarão a sua esperança. Ei, irmãos, a gente tem esperança. A gente tem esperança. A gente tem esperança que aquele que foi vai voltar para nos buscar. A gente tem esperança que Ele tem um plano para cada um de nós, e por mais que a gente não entenda às vezes que algumas coisas saem do curso, que algumas coisas acontecem, eu tenho esperança de que nada o pega desprevenido, de que Ele já sabia de todas as coisas. Sabe, quando eu passo por um problema, sabe qual é a nossa primeira coisa quando a gente passa por um problema? É culpar Jesus. Deus, tu não viu? Deus, tu tá onde? Deus, tu não viu isso acontecer? Sabe como eu gosto de pensar? Ele já sabia que eu ia passar por isso Ele me escolheu. Ele já sabia que eu ia passar por isso, Ele viu esse momento na minha vida e Ele sabia que se eu não tivesse com Ele, eu não iria suportar. Eu não iria suportar. Ei, Jesus viu, Ele viu você, Ele viu o último dia da sua vida, Ele viu. Foi por isso que Ele te alcançou, foi por isso que Ele te escolheu, porque Ele sabia que você precisava dEle. Que amor é esse? Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse? Sabe, a gente precisa fazer uma reflexão. Será que eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho pelo menos retribuído um pouquinho a esse amor que foi derramado sobre a minha vida? Será? E eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Se você ainda não confessou Jesus, você ainda não abriu a sua boca e declarou, Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Você precisa declarar para o inferno ouvir, para a sua alma ouvir que você tem um dono, que você não está só. Se você ainda não fez essa declaração, eu quero te chamar aqui na frente hoje. Não tenha vergonha, tenha liberdade para fazer isso. Se você ainda não fez essa declaração, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, porque você tem medo, porque você tem medo de tantas coisas, porque você tem as convicções erradas. Paulo diz lá em 2 Coríntios que o Deus desse mundo cegou o entendimento para que você não entenda. Mas se você crê que Ele é Deus e você confessar com a sua boca, você precisa confessar. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar nas mãos do inimigo. Porque deixa eu falar para você, não tem campo neutro. Jesus disse que quem com Ele não ajunta, espalha. Mas se você já confessou Jesus como seu Salvador, um dia você levantou a mão e você disse: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Mas se você olha para a sua vida e você identifica que você andou longe dos caminhos de Jesus, se você olha para a sua vida e você vê que mesmo você declarando Ele como seu Senhor, seu Salvador, você foi seu Senhor, você tomou as suas decisões, então eu também quero te convidar a vir aqui na frente.